No vídeo passado eu mostrei a criação de uma funcionalidade de anotações aqui na plataforma e hoje o meu chefe ele testou essa funcionalidade e ele disse que ficou algo bem top assim, do jeito também que eu estruturei o código e também como ficou ali a parte da interface do usuário, né? Porém, eu acabei vacilando na hora de escolher os nomes de algumas variáveis e funções do meu código. E um exemplo disso é essa função que vocês estão vendo aí na tela, onde eu tinha colocado Open Input Create Note. O que seria essa função, né? Você já vê que já está bem confuso só pelo nome dela. Mas na verdade essa função seria que quando eu clicasse aqui dentro do input, eu chamaria aquela função e aí eu mostraria aqui esses botões, né? E conseguiria criar uma anotação. E de fato ficou um pouco confuso. E aí eu peguei e mudei ela para esse nome de verde que vocês estão vendo aí, que seria basicamente que eu estou mostrando os botões quando eu clico aqui nesse input, que seria basicamente eu mostrar os botões de criar uma anotação quando eu clico aqui nesse input. Parece que não mudou muita coisa, mas de fato isso faz muita diferença. E esse foi apenas um dos exemplos. Teve vários outros nomes de funções onde eu precisei alterar, igual você está vendo aqui nesse PR. E isso aconteceu porque eu fiquei muito confuso na hora de estar criando essa funcionalidade. Foram aparecendo coisas que eu nem imaginava que eu ia precisar. E um exemplo disso seria isso aqui, né? A parte de eu clicar aqui e depois mostrar esses botões. Eu não tinha pensado nisso. Outra coisa também que estava acontecendo era que, tipo, eu digitava um nome aqui no input. Quando eu apertava cancelar, eu não estava resetando os valores que estavam aqui. Então foram coisas que eu precisei ir pensando ao longo do caminho que eu estava desenvolvendo. Enfim, mas eu corrigi tudo, meu PR foi aceito e tem mais algumas outras coisas bem legais que eu vou mostrar ainda nesse vídeo. E hoje foi dia de planning aqui na empresa e nós tivemos uma call de mais ou menos 1h30 e a gente falou sobre o negócio em si, sobre novas funcionalidades que a gente vai implementar aí nos próximos meses e também a gente já definiu ali os cards dessa sprint. E para essas próximas 2 semanas eu vou continuar trabalhando em algo muito parecido com esse sistema de anotações, porém é um outro contexto onde vai ser algo desafiador, porque tem várias coisas que eu nunca fiz. E no final do vídeo eu vou trazer mais detalhes, mas eu vou criar um componente reutilizável, porque eu vou precisar utilizar ele em contextos diferentes aqui dentro da nossa aplicação. Então com isso eu vou precisar trabalhar na criação de uma nova entidade e todas as coisas que vai envolver isso aí, a parte do back-end, a parte do banco, a parte do front-end também. Então tem bastante coisa para poder fazer. Hoje eu comecei a fazer as tarefas dessa nova sprint e dessa vez a gente dividiu aí as tarefas em cards menores, porque nas últimas sprints que estava acontecendo aqui, eu estava entregando as funcionalidades e estava ficando muita coisa para poder revisar. Então, tipo, tinha a entidade nova, repositório, o caso de usos, as interfaces, os controles, então acabava que era muita coisa. Só no back-end aí teve 46 arquivos de uma última vez que eu fiz uma funcionalidade assim de ponta a ponta. E isso acaba que é muito ruim na hora de você revisar esse PR e para mim que estou desenvolvendo também acaba sendo um pouco exaustivo assim, porque eu gosto de estar conferindo as coisas, né? Então, pô, eu confiro, eu passo o arquivo, confiro se tá tudo certo, depois eu, na hora de comitar, eu vou dar uma revisada mais superficial, depois na hora que eu faço PR eu dou outra revisada, então acaba ficando muita coisa pra gente poder revisar aí em um único PR, né? E aí, como a gente dividiu agora, eu achei muito estranho, porque a primeira tarefa era pra criar uma nova entidade. Eu criei a entidade e eu fiquei tipo... Mas será que é só isso mesmo, velho? Não é possível, não é muito fácil, eu devo ter feito alguma coisa de errado. E de fato era só isso, eu só precisava criar essa entidade, aí eu fui lá, criei, mas cara, eu li o card lá umas 3, 4 vezes antes de fazer o PR aí, porque de fato eu não estava acostumado a trabalhar assim com coisas mais subdivididas, né? E algo interessante dessa nova funcionalidade é que eu estou desenvolvendo ela em 2 repositórios, né, na parte do nosso back-end, né? Porque a gente tem aqui os microserviços e ela vai servir para esses 2 repositórios, então eu criei a entidade agora em um repositório e aí eu meio que estou copiando e colando no outro repositório, só tô mudando aí o nome, né, o contexto. E o Cassiano já me explicou, mas no outro vídeo eu vou falar sobre isso. E tem formas de a gente fazer isso de uma maneira assim mais prática, né, de eu não ficar copiando o código e colando em outro repositório. E depois das entidades prontas, aí eu parti para a criação dos repositórios. Eu tive que fazer um para poder criar, outro para deletar, outro para a gente buscar só um e outro para a gente buscar todos que a gente encontrasse e um outro para poder atualizar. E tá bem tranquilo de fazer isso aqui no back-end, porque eu já fiz isso aqui várias e várias vezes e então eu vou olhando outros exemplos que eu mesmo já fiz aqui nos códigos e fica muito mais simples de poder desenvolver essas funcionalidades. E hoje eu continuei aí na criação desses repositórios que eu estava fazendo ontem. E como eu terminei hoje mesmo, eu já comecei a fazer aí o método post para essa nova funcionalidade.
E o engraçado é que pela primeira vez eu comecei a desenvolver o negócio, tipo, de trás pra frente, né? Porque antes, como é que eu fazia isso aqui? Eu precisava criar, sei lá, um método create, enfim, eu já tinha as rotas que eu precisava fazer. Aí eu começava pelo controller. Aí eu chegava aqui, tava desenvolvendo o controller bem de boa, aí eu tinha que parar de fazer o controller porque eu precisava de um use case. Aí eu começava a vir desenvolver o use case e no contexto da nossa aplicação, o use case ele precisa de uma interface, então eu tinha que parar de desenvolver o use case para poder fazer a interface dele e depois o use case ele iria precisar de um repositório. Então eu tinha que parar de desenvolver o use case e vir e fazer o repositório que também precisaria de uma interface. Então após desenvolver o repositório, eu conseguiria vir aqui terminar de desenvolver o use case e depois eu voltaria para o controller para poder terminar de desenvolver o controller. E agora eu fiz diferente, né? E tipo, é uma lógica tão óbvia que na parte do Clean Arc lá você começa a se ligar nessas coisas. Porque, tipo, dessa vez eu fiz primeiro a interface, depois eu fiz o repositório, né? E beleza, esse daqui vai chamar a interface aqui, ok, tudo certo. Aí depois eu precisaria criar um use case. Aí eu vim aqui, criei o use case, não, primeiro eu vim criar a interface, depois eu fui e criei o use case, beleza? Então, tipo, até agora tudo ok. Aí depois eu fui lá e criei o controller, e com o controller eu consegui chamar o use case, e esse use case aqui chamaria esse repositório. E tipo, foi muito mais fluido, digamos assim, porque eu não precisei parar nada para poder ir criar um outro arquivo, né, para poder implementar aqui ou chamar e tal, e ficou muito mais de boa, até mais fácil de entender toda essa questão aqui das criações das minhas rotas. E tipo, mano, acho que mais de 6 meses que eu sempre fazia ao contrário, né, fazer o controle, depois tinha que parar, eu nunca tinha parado para poder me ligar nisso. Aí eu recomendo vocês darem estudada nessa questão aqui de arquitetura limpa, né, até entendo um pouco sobre isso, né, estudo, utilizo aqui no dia a dia, só que, sei lá, uns vacilos que o cara vai amadurecendo meio que com o tempo. Então agora sempre que eu vou desenvolver um novo endpoint, eu vou começar, né, pela parte de, sei lá, nem sei se é assim que se fala, né, de trás para frente e tal, mas eu vou fazer a parte do repositório primeiro, depois do caso de uso e depois o controle, que aí fica mais tranquilo de entender o fluxo. Hoje eu fiz uma prova na faculdade de modelagem de dados. É um assunto que era mais ou menos de boa e eu nem dei tanta atenção assim por conta do conteúdo e também por conta de algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida durante essa semana. E eu acertei aí 4 de 12, velho. O mínimo para poder você tirar numa prova da faculdade é 1.500 pontos. A prova vale 5.000, a gente tem que tirar 1.500 pontos. E eu tirei 1.620, se eu não me engano. E a média é 6.000, né, do total. Na matéria média é 6.000 e eu tirei 7.660. Então, tipo, eu passei meio que raspando aí, quase que dá ruim dessa vez. E no trabalho eu comecei testando o endpoint post que eu tinha começado a criar ontem, e após conseguir testar e ver os dados ali no banco corretamente, eu fui fazer o mesmo endpoint, porém agora em um outro repositório, né, que eu falei a vocês que estou fazendo isso em 2 repositórios diferentes, só trocando ali o contexto da entidade. E deu tudo certo, eu já contente que eu já tinha terminado isso aqui, eu já iria comitar tudo quando Lembrei que eu tinha que fazer os testes unitários, velho. eu comecei criando os testes unitários e eu vi que eu iria precisar de alguns mocks. E é muito bom quando você vai fazer um teste unitário, já tem tudo ali criado, os stubs, os mocks que a gente vai precisar. Só que como essa é uma entidade nova, não tinha nada criado, velho. Eu tive que sair criando tudo isso aí do zero. E é bem de boa de fazer, mas meio que como eu tinha esquecido de fazer os testes, e agora eu tava tendo que fazer esses mocks, então meio que eu não tava muito afim de fazer isso aqui. Porque é meio que tipo assim, pô, terminei a tarefa, esqueci o teste, então minha expectativa voltou lá pra baixo de novo que eu tive que fazer os testes. Mas foi bem de boa, já tô um pouco familiarizado com essa questão de teste aqui na aplicação que a gente trabalha, então foi bem tranquilo da gente poder, da gente não, né, de eu poder criar isso aí. Só que dessa vez eu comecei a refletir em algumas coisas. Eu sei fazer os testes porque eu comecei vendo exemplos do Cassiano, um teste que ele tinha feito, depois eu fui vendo os meus próprios exemplos aqui na aplicação, né, e aí eu consigo ir mudando os contextos, consigo entender uma coisa ou outra e eu consigo testar aquela funcionalidade ali que eu tô desenvolvendo. Só que eu comecei a perceber que existem coisas que tem aqui no teste que eu mesmo escrevo que eu ainda não entendo 100% do porquê que elas estão ali, qual o sentido delas estarem ali. Quer dizer, a maioria das coisas eu consigo entender o sentido delas estarem ali, mas eu não consigo entender assim o porquê que foi feito desse jeito e tal, porque existem várias formas de fazer, entendeu? E hoje eu meio que fiquei nessa reflexão e eu espero que eu continue com esse pensamento, né, de poder parar e entender de fato como que as coisas estão acontecendo, porque se eu for trabalhar em alguma outra aplicação, pode ser até nessa mesma empresa, mas talvez em outra empresa também, e tiver que testar lá, e os
os testes forem diferentes, talvez eu vou demorar demais para poder pegar. Demais seria uma palavra muito pesada, né? Talvez não demore tanto assim. Mas eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade, né? Pelo fato de meio que só tá copiando, como fosse um copiar e colar, né? Embora eu tenha aprendido muito sobre os testes, mas acaba que não deixa de ser um copiar e colar, né? Porque ninguém teve que, tipo, me ensinar a fazer testes aqui. Meio que eu, tipo, eu olhei um código que já tinha teste e eu fui replicando isso nos meus testes que eu tô criando. Embora, vamos supor, 70% eu sei o que eu tô fazendo, ainda falta o resto aí que começou a me incomodar um pouco no dia que eu tava fazendo esses testes dessa aplicação aqui. E depois disso tudo aí, eu já tinha feito os testes, já subi ali, já fiz o meu PR. Agora fui para o front, onde eu precisava criar 3 abas novas para poder mostrar essa funcionalidade para o usuário. E foi relativamente tranquilo de fazer isso, já que eu mesmo tinha feito essa parte do código, né, onde que tinha todas essas abas e tal. Eu só fui ali e adicionei uma aba nova para poder depois fazer o endpoint aqui, né, de criar essa nova funcionalidade. Bom, eu tô aqui no ambiente de produção para poder te mostrar onde vão ser essas novas abas que eu tô criando agora. Aqui embaixo a gente tem a descrição de um determinado desafio e aqui eu vou ter meio que um novo campo, né, onde eu vou estar implementando toda essa parte dessa nova entidade que eu tô criando agora. E aqui em cima a gente tem algumas abas e aqui do lado vai ter uma nova aba também que está relacionada a todo esse contexto. Na parte também aqui das aulas, onde você está assistindo a sua aula, já tem a parte das anotações que já está em produção e vai ter também a parte aqui desse novo contexto dessa entidade que eu estou criando. Então por isso que precisa ser um componente reutilizável, porque eu vou utilizar ele em contextos diferentes. Então eu preciso deixar ele personalizável, né? Tipo, aqui é um contexto de aula, aqui seria um contexto já separado que vai ter aqui em cima do lado, e essa parte da descrição aqui já seria um outro contexto separado. E é isso aí, galera, esse foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima semana.